2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16 ao verso 18. Deixa eu orar com vocês mais um instante, antes de nós lermos o texto e eu compartilhar essa palavra. Feche seus olhos um instante, por favor. Feche os olhos. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, através dessa oração, junto com os meus irmãos, que o Senhor fale conosco. Seja uma palavra rema, seja uma palavra dos céus aos nossos corações. Como a Tua palavra, pois a Tua palavra, quando é ministrada, Senhor, pela graça do Senhor e na ação do Teu Espírito Santo, não tem como ficarmos os mesmos. Quando nós abrimos o nosso coração para receber, Pai, ela gera mudanças em nossas vidas, mexe conosco, nos transforma. Há mudanças, Pai. Senhor, nós não estamos aqui em mais este culto apenas para obter informações, mas nós estamos aqui para experimentar de Ti. Assim como nós cantamos e eu orei também há pouco, Senhor, que haja sede e fome do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus, e a cada dia o Senhor venha se revelar a nós, e essa revelação venha produzir aquela revelação de quem nós somos, daquilo que nós podemos no Senhor, do que nós temos em Ti, e que nos leva também a viver e a desfrutar de uma vida plena e abundante, Pai, em nome de Jesus. Que o coração dos meus irmãos estejam abertos para ouvir a Tua palavra, preparados, os ouvidos abertos, os olhos espirituais, para ouvir e receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Assim eu peço ao Senhor, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 16 ao verso 18. Diz assim, queridos: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior está se renovando a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Numa outra tradução diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, essa é a nossa última ministração do ano de 2021. Próximo domingo, se Deus o permitir, nós vamos estar juntos aqui e vamos começar um novo ano caminhando com Jesus. E com certeza esse é o maior presente. Apesar de todas as coisas estarmos aqui, continuamos caminhando com o nosso Senhor. Apesar das coisas boas ou das coisas ruins, das adversidades, queridos, nós estamos aqui. Continuamos e vamos continuar até o fim caminhando com o nosso Senhor. Como diz lá em Hebreus, porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que permanecem e são salvos. Amém? E tendo isso em mente, queridos, essa última ministração, eu estava buscando de Deus, orando a Deus: Senhor, o que é que eu ministro ao coração dos meus irmãos?
quer que eu ministre ao coração da sua igreja, né? Como última palavra do ano, quer que eu possa trazer ao coração dos meus irmãos, da sua igreja? E aí eu estava buscando, pensando sobre isso, e me veio esse texto, e essa palavra ao coração, queridos, que eu vou ministrar aqui, agora ao seu coração. E me veio nessa palavra aqui, me veio algumas perguntas ao coração, que eu quero fazer essas perguntas para você. Como eu disse aqui, acaba sendo diferente uma ministração, porque é a última ministração do ano. Por mais que a gente, às vezes tem algumas pessoas que, normal, é mais um dia, outros que já não consideram como mais um dia, mas eu acredito que é diferenciado. Chega final de ano, a gente acaba fazendo aquela retrospectiva, né? Acaba pensando coisas para o ano que vem, como vai ser, como será. Eu acho que isso é um dia diferente. E algumas perguntas que vêm no meu coração para eu fazer como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou até aqui? Animado? Como é que você chegou? Feliz? Você não precisa responder não, eu não quero constranger ninguém, mas como é que você chegou? Chegou animado? No final desse ano? Chegou feliz? Está cheio de esperanças, que tem dias melhores que vão vir? Você chegou dessa forma no final desse ano? Eu acho que é meio que natural a gente chegar no final do ano e começar a fazer essa análise, né, queridos? E me veio essas perguntas. Como é que os meus irmãos, como é que a igreja, em especial a igreja que eu faço parte, que o Senhor me deu o privilégio de pastorear, como é que será que ela chegou? A gente sabe um pouquinho do que convive com cada um, mas não conhece o íntimo, o coração de vocês, né? E me veio essas perguntas, como é que será que vocês chegaram? Dessa forma que eu coloquei aí, animado, feliz, cheio de esperança de dias melhores? Ou você chegou ao contrário de todas essas afirmações aqui? Você chegou no final desse ano, chegou só pela misericórdia. Chegou aí, mas está meio desanimado. Está infeliz. Não está muito esperançoso de ver dias melhores. Não está muito esperançoso de ver as coisas mudarem. Será que você chegou assim? Sabe por que eu falo isso, queridos? Muitas vezes, na nossa caminhada com Jesus, pode acontecer, porque ninguém aqui é super-herói ou super-crente, pode acontecer da gente se encontrar desanimado, pode acontecer de você se encontrar infeliz, pode acontecer de você estar meio desesperançado de dias melhores, de ver aí os sonhos, a vitória que você tanto almeja chegar, pode acontecer de você estar assim, né? E se a gente perguntar para as pessoas que se encontram dessa forma, talvez não seja você, espero que não, mas se a gente perguntar para as pessoas que estão dessa forma, a razão delas estarem assim, com certeza a maioria delas, eu acredito que vai responder que é por causa das situações difíceis que elas passaram ou têm passado. Elas vão responder isso, pelo menos a maioria. Pastor, eu não estou muito feliz, não estou muito animado, não estou muito esperançoso, porque eu passei tantas situações, tantas dores, ou aliás, pastor, eu ainda estou passando. Às vezes elas vão responder isso, queridos. Porém, eu não preciso nem conhecer as circunstâncias difíceis que você está passando, mas baseado na palavra de Deus, queridos, eu posso afirmar para você, baseado nesse texto, em outros textos da palavra de Deus, eu posso afirmar que essa não é uma verdade.
Vou repetir para você, principalmente você que está aqui, ou você que está nos acompanhando online, que passou ou tem passado circunstâncias difíceis, e por conta disso, não está feliz com Jesus, não está animado, está desesperançado. Não é as circunstâncias, ou não são as circunstâncias que você passou, ou que você tem passado, que tem te deixado infeliz. Como assim, pastor? Com certeza, se não fosse essas circunstâncias, eu estaria feliz. Eu quero mostrar para você no texto que não é isso, queridos. O fato de muitas vezes nos encontrarmos dessa forma, queridos, podemos nos encontrar desanimados, infelizes, desesperançados, é porque muitas vezes nós estamos, e eu quero que você preste atenção aqui, muitas vezes nós estamos desfocados. Muitas vezes, queridos, nós não temos o foco correto, ou temos tirado os nossos olhos do foco. E é dentro dessa afirmação aí, que surgiu essa mensagem no meu coração, que eu coloquei como tema, fora de foco. Fora de foco. Porque muitas vezes não termos o foco correto, ou termos saído do foco, nos faz estarmos assim, dessa maneira. Amém, amados? Eu quero que você atente no texto comigo. Nós lemos lá desde o verso 16. No comecinho do texto, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. O que é que quer dizer esse por isso? Porque a gente começou a ler daqui, né? A gente precisa ter todo um contexto. O que é que quer dizer esse por isso? Quando você pega para ler todo o contexto, querido, todo o capítulo 4, você vai ver o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Você vai ver Paulo escrevendo, dizendo o contexto que eles estavam passando, que eles estavam sendo instrumentos poderosos da graça de Deus, ou aliás, instrumentos poderosos para que a graça de Deus alcançasse um número cada vez maior de pessoas, que eles tinham recebido o ministério da reconciliação, que eles tinham o poder de Deus operando neles, né? Paulo falando sobre tudo isso. Só que Paulo está falando também que eles passavam por coisas que eles estavam sendo desgastados. Eles levavam em si o morrer de Cristo todos os dias. Eles tinham que negar-se a si mesmo. Você vai ver no capítulo 4, um pouquinho atrás também, que eram pressionados, que passavam tantas coisas, tantas dificuldades, queridos. Mas apesar de tudo isso, eles não desanimavam. Por quê? Por quê? Porque apesar de todas as coisas que eles passavam, eles mantinham os olhos no foco. Esse por isso que Paulo está dizendo, é justamente isso, queridos. Por manter os olhos no foco, no que é o principal, a gente não desanima. Porque se nós não estivéssemos olhando para isso, e você vai ver nesse contexto, Paulo dizendo, se nós não estivéssemos os nossos olhos no lugar correto, nós estaríamos desanimados, nós não aguentaríamos essas lutas que nós temos passado, mas porque nós temos os olhos no local correto, ou na pessoa correta, por isso, nós não desanimamos. É o que Paulo está dizendo aqui. Amém, queridos? Mas a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração, nesse texto, é sobre o desgaste ministerial. Quero ler todo o verso 16 com vocês. O versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Eu quero falar dentro disso aqui sobre o desgaste ministerial. E quando a gente fala sobre ministério, algumas pessoas podem aí se equivocar, dizendo, isso não é para mim. Às vezes porque não trabalha em nenhum ministério na igreja. Eu quero dizer para você que isso é um engano, queridos. Quando fala de ministério, isso é para todos. A palavra ministério significa serviço.
E todos nós fomos chamados para servir a Jesus no seu reino. Todos nós. Ainda que não seja aqui, especificamente na igreja local, mas você foi chamado para servir Jesus. Então, quando fala de desgaste ministerial aqui, é para todos nós. Amém? E dentro dessa verdade, uma ideia equivocada e perigosa que pode levar o cristão ao desânimo, a viver infeliz, é achar porque se tornou filho, porque hoje tem o Espírito Santo habitando nele, porque tem servido a Jesus, porque tem vindo na igreja, porque tem buscado andar de maneira correta e obedecer a Jesus, que por isso ele não vai passar por tribulações, ele não vai passar por lutas. Essa é uma ideia equivocada que pode levar muitos cristãos a desanimarem na sua caminhada, a viverem de maneira infeliz, e se não tomar cuidado até desistir, porque tem uma ideia equivocada do que é servir a Jesus, tem uma ideia equivocada do que é ser servo do ministério, que por conta disso, por ser fiel, está andando direitinho, está buscando andar dentro do que o Senhor tem nos ensinado, que ele não vai passar por tribulação. Tem pessoas que por ter essa ideia, acabam desanimando. Amém, queridos? Porque quando esse tipo de mentalidade aí equivocada acaba se instalando no coração do cristão, certamente quando ele se deparar com uma luta, ele vai desanimar. Por quê? Porque ele não está preparado para enfrentar essas lutas. Eu quero que você abra um texto em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, o verso 21 e o verso 22. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os ou encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha, Paulo e Barnabé tinham plantado muitas igrejas, né? E depois eles voltam por essas igrejas, e a palavra deles para os discípulos, para encorajar os discípulos era: ei, discípulos de Jesus, é necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Tem muitas pessoas, queridos, que têm desanimado na sua vida cristã, que têm estado infelizes, porque elas não preparam o coração para as lutas. Elas não estão com o coração preparado para quando vier as adversidades, as tribulações. Com isso eu não estou querendo pregar um evangelho de sofrimento, não é isso, ou um evangelho só de provas. Mas a Bíblia é clara quando ela fala que nós vamos passar por aflições, vamos ter lutas. E por que é importante falar sobre isso? E preparar o nosso coração? Aliás, é importante justamente por isso, para que a gente prepare o coração, para que a gente saiba que, apesar de hoje sermos filhos, apesar de termos, como eu disse aqui do contexto, termos o espírito de poder habitando em nós, um espírito que te leva a ser um instrumento de vida a outras pessoas, a compartilhar da graça de Deus a outras pessoas. Você pode ser um instrumento para que pessoas sejam salvas, curadas, libertas, né? Apesar de tudo isso, você e eu, queridos, não estamos isentos de passar por lutas, não estamos isentos de passar por tribulações. E é importante você entender isso. Por quê? Porque quando chegar a luta, quando chegar a tribulação, você vai estar preparado para enfrentar. Agora, se você achar que servir a Jesus é só maravilha, e que tudo tem que dar certo, que tudo vai dar certo, você não vai passar por lutas, a hora que vier as adversidades e lutas, você vai desanimar, você não vai aguentar,
Você vai desistir, muitos deixam de seguir a Jesus, às vezes justamente porque foram ensinados num evangelho equivocado. Um evangelho só de bênçãos, só de vitórias, só triunfalista, e que não passa por lutas. Quem foi que falou que por você ser cristão, às vezes você não pode passar por um quadro de enfermidade? Pode sim. Jesus nos cura, mas você pode chegar a ficar enfermo. Aí você vai ter que batalhar em fé, aplicar a sua fé para ser curado. Quem foi que falou que por você ser um cristão, que você se casou com a mulher certa, com o homem certo, que você não vai ter problemas no seu casamento? Quem te disse isso? Quem falou? Ai, mas eu casei com um homem de Deus, eu casei com uma mulher de Deus, né? E quando eu fui, eu busquei, Deus confirmou, e era o homem de Deus e a mulher de Deus. Mas quem foi que falou que por ser o homem de Deus e uma mulher de Deus, você não teria problemas? Vai ter. Quem foi que falou que você não teria dificuldades de se relacionar na família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? Que por você estar sendo um homem de Deus, andando de acordo com a palavra, andando em santidade, buscando obedecer a Deus, que às vezes você não teria dificuldades com os seus filhos? Quem foi que falou isso? Tem, queridos. Todos nós vamos ter. A questão é a forma como nós encaramos isso. E como nós lidamos com essas situações, que vai fazer toda a diferença. Amém? Eu quero que você abra um outro texto. 1 Pedro, capítulo 4. O verso 12 e o verso 13. Olha o que diz aí. Amados, não estranheis. Deixa eu ler numa outra versão, a NVI. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha só o que o apóstolo Pedro diz, né? Não fiquem surpresos por vocês passarem por provações. Ou seja, o cristão passar por provações não deve ser surpresa. É o que Pedro está dizendo, né? Não se surpreendam pelo fato de vocês passarem por diversas provações, como se fosse algo estranho que está acontecendo. Não é estranho o cristão passar pelo fogo, o cristão passar por provas. E o texto diz mais, ele fala assim: mas alegrem-se, na medida que vocês são participantes do sofrimento de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 29 diz: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também de sofrer pelo seu nome. Sabe, queridos, uma das coisas que eu acredito que muitas pessoas têm desistido na sua caminhada com Jesus, têm desanimado e têm estado infelizes, é porque elas têm perdido isso, têm saído do foco, ou nem aprenderam isso. Pessoas que não aprenderam que é privilégio sofrer por Cristo. E o texto diz: alegre-se à medida que você sofre por Cristo. Não é sofrer por fazer coisas erradas, não é sofrer por consequências dos nossos erros e pecados, mas quando você está sofrendo, preste atenção, amados, porque você tem buscado andar de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz para você: se alegre. Você quer ver um exemplo disso? Quando os apóstolos foram presos, açoitados, foram lançados na prisão, porque eles estavam pregando sobre Jesus. Diz que quando eles foram soltos, eles saíram dali alegres, se regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Foram açoitados, foram presos, mas eles se alegraram, porque eles estavam sofrendo por Cristo. Agora, quando é que eu e você sofremos por Cristo? Quando às vezes você é perseguido por estar falando a verdade,
Quando você está passando uma situação financeira difícil, mas você não abre mão da verdade, você permanece firme e você permanece na verdade. Talvez se você falasse uma mentirinha, a situação poderia mudar, mas você não abre mão, você prefere sofrer prejuízo, mas você não abre mão da verdade. Quando é que você sofre por Cristo? Quando você está numa situação difícil em família, no seu casamento, com seus filhos, mas você fica firme lutando pelo seu casamento. Por quê? Porque você sabe que essa é a vontade de Deus. E você não faz às vezes como muitos outros, que a hora que está infeliz, está difícil, desiste do casamento. E não está nem preocupado se isso agrada a Deus ou não. Não está nem preocupado se fere o coração de Deus ou não. O que a pessoa está preocupada é com o quê? A minha vontade, a minha felicidade. Eu tenho direito a ser feliz. E a palavra de Deus? Então sofrer por Cristo, queridos, é você sofrer, muitas vezes a sua vontade é fazer outra coisa, mas você permanece na vontade de Deus, você contraria a sua vontade para fazer a vontade de Deus, porque o alvo da sua vida é agradar o seu Deus, o alvo da sua vida é a palavra de Deus e não a sua vontade. E Cristo nos ensinou isso. O próprio Jesus, quando estava para ser crucificado, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E sabe uma verdade, queridos? Às vezes você pode dizer: mas era Jesus, era Deus, era o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma verdade para você: Jesus venceu como homem, Jesus não venceu como Deus. Jesus, ele venceu, ele se fez carne como eu e você, ele foi tentado, ele era Deus sim, mas como diz lá, ele abriu mão dos seus atributos como Deus, onisciência, onipotência, né? Onisciência, onipotência e onipresença, ele abriu mão. Jesus, apesar de ser Deus, ele estava num lugar de cada vez. Apesar de ser Deus, ele não era consciente de tudo. Diz a palavra de Deus que Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Ele não estava como onisciente. Apesar de ser Deus, ele não estava com seu atributo de tinha todo o poder, mas diz que Jesus fez tudo o que fez, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus fez tudo o que fez, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. As obras que Jesus fez, tudo o que ele fez, foi no poder do Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz para mim e para você: eu vou para o Pai, né? Mas vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês farão a obra que eu fiz, e farão obras ainda maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo viria sobre nós também. Jesus venceu como Deus, queridos, aliás, como homem e não como Deus, para nos ensinar que é possível, e esse recurso está à minha e à sua disposição. Por isso que hoje me veio, desde o começo aqui, quando nós estávamos, antes do começo do culto, nós estávamos aqui reunidos, sobre, sabe, o maior pedido a Deus do meu coração é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É o que nós mais precisamos, queridos. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, você consegue, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, ter alegria, ter paz, conseguir amar, ser bondoso, ser paciente, exercer domínio próprio. E por isso eu digo novamente para você: se você está passando por esse quadro de desânimo, infeliz, sem esperança, o problema não é as circunstâncias, o problema muitas vezes é que nós tiramos os olhos do foco, muitas vezes é que nós estamos desfocados. Amém, queridos? Mas vamos lá. No contexto dessa passagem, o que a gente pode ver é o apóstolo Paulo nos ensinando que, embora seja glorioso servir Jesus, ser um canal da graça de Deus, alcançando a vida de outras pessoas, exteriormente, em nosso corpo, em nossa carne, queridos, a gente pode sofrer grandes desgastes. Olha comigo, 2 Coríntios capítulo 4.
Volta lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Só que eu quero ler com você do verso 7. Do verso 7 ao verso 11. Diz assim. Olha o que Paulo diz. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, que provém de Deus e não de nós. Só dá uma paradinha aqui. Para você entender melhor, você precisa ler todo o contexto, capítulo 4. Mas como eu disse aqui, o que Paulo está falando é que eles tinham recebido um ministério glorioso. E quando ele fala que nós temos esse tesouro, que é o Espírito Santo, habitando em nós, mas apesar disso, nós somos vasos de barro. Nós nos desgastamos, nós sofremos várias coisas, apesar de ter esse tesouro. E olha o que ele diz no verso 8. De todos os lados, somos pressionados. Então quem é que falou que você é filho, que você tem o Espírito Santo, né? Que você anda em santidade, que você tem buscado obedecer? Quem é que falou que você não vai passar por situações de pressão? Vai passar. Você vai passar na sua vida situações que vai ser pressão, vai passar. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Quando a gente não sai do foco, a gente sofre aquela pressão que às vezes parece que a gente não vai aguentar. É uma pressão, queridos. Você já passou por isso? Tenho certeza que já. Às vezes no seu trabalho, às vezes no relacionamento, né? Às vezes financeiramente, às vezes pela saúde, tantas coisas. Às vezes você sofre aquela pressão que parece que aquele dia você não vai aguentar, você vai explodir. Parece que daquele dia não vai passar, parece que você vai chutar o pau da barraca. É uma pressão, mas aguenta. A gente aguenta porque Deus não nos deixa passar por nada que Ele não nos dê capacidade para suportar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos. Quem é que falou que você é filho, cheio do Espírito Santo, anda em obediência, que você não vai ser perseguido? Vai ser. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos. Às vezes ficamos abatidos, mas não destruídos. Amém, queridos? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Queridos, o morrer de Jesus é morrer para nós mesmos, é abrir mão da nossa vontade, é o negar-se a si mesmo, para que através das nossas vidas, outras vidas sejam abençoadas. É o que você vai ver Paulo falando no contexto aqui. Ele vai falar que por causa disso, por causa da forma que eles se portavam, por eles estarem focados, não saírem do foco do alvo, a vida deles estava sendo instrumentos para que milhares estivessem sendo alcançados pela graça de Deus. E aí olha o que ele diz: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, verso 11, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, verso 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Quando ele fala em nós atua a morte, ou seja, é o morrer de Cristo, é o morrer para mim mesmo, é o negar-se a si mesmo, né? Para que aí a minha vida seja produtiva, para que a vida de Cristo se manifeste através de mim e produza vida em vocês. Evangelho de João capítulo 12, verso 26, se eu não me engano, eu acho que é esse o endereço, mas diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só, mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. E esse é um texto se referindo a Jesus, a morte de Cristo, que era preciso que Jesus morresse, para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos vida. Se ele não morresse, queridos, não ia dar os frutos que tem hoje. Só que não é só para Jesus. Esse texto também é para mim e para você. A palavra de Deus nos ensina, queridos, se nós queremos ser pessoas frutíferas, se nós queremos ser pessoas que a vida de Deus se manifesta através de nós,
e a graça de Deus alcança outras pessoas, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste. Porque deixa eu dizer algo para vocês, enquanto nós estivermos vivendo para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos deleites, para os nossos desejos, sem se importar com a vontade de Deus, não vai ter vida fluindo através de nós para alcançar outras pessoas. Mas quando a gente morre para nós mesmos, quando a gente deixa de viver para nós e passamos a viver para Deus, outras pessoas são impactadas através das nossas vidas. Ou seja, outras pessoas são impactadas com vidas. Começa a ser gerado vida nas outras pessoas. Mas isso quando? Quando nós abrimos mão. Quando nós morremos para a nossa vontade e passamos a viver para Deus. Amém, amados? Essa é uma verdade. Segundo lugar que eu quero ministrar ao seu coração, no verso 17. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, em primeiro lugar, eu falei que, apesar de sermos filhos e cheios do Espírito Santo, e mesmo que tenhamos buscado andar na linha de acordo com a palavra, vai vir lutas, vai vir tribulações, vai vir dificuldades. Mas em segundo lugar, eu quero ministrar ao seu coração, queridos, que embora a gente possa passar por muitas tribulações, como diz lá no livro de Atos, que importa a gente passar para que a gente entre no reino de Deus, todas essas lutas que nós passamos, temos passado, ou venhamos a passar, elas não podem nem se comparar, quando colocadas na balança, elas não podem se comparar com o que Deus tem preparado para nós. É o que Paulo está dizendo aqui. As nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória que está reservada para nós. Então, seja o que for que você tenha passado, esteja passando ou há de passar, eu quero que você guarde isso no coração, guarde isso na sua mente, que não pode se comparar. Essa luta, essa tribulação, essa dor, não pode se comparar com o que Deus tem preparado para você e para mim. Quando colocado na balança, o que Deus tem preparado, pesa muito mais. Essas lutas, eu não preciso, novamente, eu nem preciso saber o que você está passando. E não é menosprezando a sua dor, queridos. Não é menosprezando a sua luta. Não é menosprezando, porque de repente você pode falar, o pastor está dizendo isso, é porque ele não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. Eu não estou menosprezando a sua dor, e eu não estou menosprezando a sua luta. O que eu estou é valorizando o que o meu Deus diz. O que eu estou é valorizando o que Deus tem para nós, em detrimento das lutas que nós estamos passando. E Paulo diz isso. E olha que quando você vai ler sobre a vida de Paulo, você vê aqui nas cartas sobre o que Paulo passou, Paulo tinha autoridade para falar sobre isso. Paulo sofreu um naufrágio várias vezes, expostos à fúria do mar, foi açoitado várias vezes, foi apedrejado, quase morreu, era perseguido pelos seus compatriotas. Paulo sofreu tantas coisas, e é esse apóstolo Paulo que diz: as minhas leves e momentâneas tribulações, comparado com o que Deus tem para mim, não é nada. Então eu quero que você guarde no seu coração, querido, o que você está passando, que está fazendo doer aí, que tem às vezes te deixado um pouco desanimado, que tem te deixado meio desesperançado. Queridos, volta os seus olhos para o foco, porque isso não se compara com o que Deus tem preparado. Ah, pastor, eu sei que um dia eternamente eu vou estar com Jesus, vou ter a vida eterna, eu sei disso, mas está doendo tanto. Eu não estou falando só de eternidade. Lá na eternidade sim é o maior presente, mas eu estou falando que Deus tem coisas gloriosas ainda aqui para você, ainda aqui nessa vida. Eu quero que você abra um texto, Marcos capítulo 10, verso 28 e verso 30.
Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 28, até o verso 30. Olha o que diz aí. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Olha aqui para o pastor. Queridos, você já fez isso? Eu tenho certeza, você já abriu mão de muitas coisas para seguir Jesus? Ou tem aberto mão de muitas coisas para continuar seguindo Jesus? Às vezes a sua vontade era ir por outra direção, mas você tem buscado honrar a Deus e você tem se mantido firme para honrar Jesus. Parabéns, querido. Parabéns. Olha o que ele diz para você aqui, no verso 29. Respondeu Jesus: eu digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Tem perseguição também. E na era futura, a vida eterna. Ou seja, não tem presente só para a eternidade. Jesus fala que aqui ainda nesse tempo, você que tem aberto mão, você que abriu mão, você que tem sofrido por Cristo, você que tem renunciado por amor a Deus, você vai receber aqui ainda. E na era futura, a vida eterna. Amém, queridos? Então guarde isso no seu coração. Tem presente chegando. Você vai colher o que você tem semeado. Amém, amados? Eu quero que você abra em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Verso 3 ao verso 5. Antes de nós lermos esse texto, lá no texto base que a gente começou, de 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, queridos, olha aqui um pouquinho para o pastor. Diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, aí a palavra diz assim, estão produzindo para nós um eterno peso de glória, que pesa muito mais do que todas elas. Olha o que diz, estão produzindo. Eu quero dizer para você, queridos, as nossas tribulações, quando nós temos o foco correto, quando nós sabemos olhar com os olhos de Deus, elas são produtivas. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, as tribulações que nós passamos, e não simplesmente queremos nos ver livres, mas sabemos olhar, sabemos discernir, e aprendemos com elas, elas acabam sendo produtivas. O texto diz, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo, ou seja, produz nas nossas vidas. Mas na vida de quem? De quem sabe olhar, de quem tem o foco correto, de quem sabe colocar os olhos no lugar correto, elas acabam sendo produtivas nas nossas vidas. Olha o que diz, agora sim, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 5, o verso 3 ao verso 5. Olha o que diz, não só isso, mas também nos gloriamos. Tem coisas que parecem loucura, né? Olha o que diz aqui a palavra, nos gloriamos nas tribulações. Está falando que a gente se gloria nas tribulações. Então não é que o pastor Alexandre aqui está querendo pregar um evangelho de lutas e tribulações, não. Mas eu quero que vocês saiam daqui aprendendo a colocar os olhos no lugar correto, porque não precisa mudar a circunstância. Muitas vezes o que precisa mudar é o foco de como nós estamos olhando, aonde nós estamos olhando, para que já comece a mudar as coisas na sua vida. Aí as circunstâncias vão mudar. Mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, novamente, é produtiva. A tribulação produz perseverança,
Ou seja, as tribulações, quando nós passamos e encaramos da forma certa, nós nos tornamos pessoas perseverantes. E a perseverança é um caráter aprovado. Ou seja, temos o nosso caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Somos pessoas cheias de esperança. Então, a tribulação, queridos, ela acaba tendo produtividade nas nossas vidas. Produz perseverança. Perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado nos enche de esperança. Então olha quanta coisa que quando nós passamos por tribulações, por lutas, acaba produzindo nas nossas vidas. Mas quando? Quando nós olhamos para essas tribulações e sabemos enxergar da maneira correta. Amém, amados? Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês, como se fosse algo estranho, né? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Amém? Como diz lá em 1 Pedro. E lá em 1 Pedro também, capítulo 1, diz que a nossa fé, ela está sendo provada, passada pelo fogo, para que fique comprovado que ela é genuína. E vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Amém, amados? Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, eu quero falar sobre colocar e fixar os olhos no foco. Quero que você volte em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amados, apesar das inúmeras lutas e tribulações que a gente pode enfrentar na nossa caminhada com Jesus, essas lutas e essas tribulações não têm o poder de destruir você. Olha aqui novamente. Apesar das inúmeras lutas e tribulações que a gente passa, essas lutas, essas tribulações, que às vezes parecem tão grandes, o gigante parece tão grande, parece que a gente não vai conseguir, ela não tem o poder de te destruir. Mas tirarmos os olhos do foco, sim. Tirarmos os olhos do foco, sairmos do foco, isso pode levar você à destruição. Isso pode nos levar a desanimar, a ficar infeliz e sermos destruídos, quando tiramos os olhos do foco. Não são as lutas, não são as tribulações, não são as adversidades. Um texto que você conhece, eu vou só citar, Romanos 8, do verso 35 ao verso 39, é aquele texto que diz: o que é que vai me separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, somos consideradas como ovelhas entregues, levadas ao matadouro. Que é que vai me separar do amor de Cristo? Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nada pode me separar de Deus, nada disso pode te destruir, mas tirar os olhos do foco pode. Se você sair do foco, se nós sairmos do foco, pode nos levar a desanimar, ser infeliz e nos destruir. Isso pode nos destruir. E eu quero que você abra em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: portanto também nós, visto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E no verso 3, ele é uma palavra para mim e para você:
ele diz assim: amados, pensem bem naquele que suportou, falando de Jesus, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, e para que vocês não desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Então o texto está dizendo, queridos, se mantenham firmes na corrida, perseverantes, com os olhos fitos em Jesus. E voltando no texto de 2 Coríntios capítulo 4, fala para que nós venhamos manter os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Só que para que a gente mantenha os olhos, primeiro a gente precisa colocar. Então coloca os olhos em Jesus. Como diz agora em Hebreus, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só que não é só colocar os olhos em Jesus, porque na nossa caminhada, quando você começou a caminhar com Cristo, você voltou os olhos para Deus, você voltou os olhos para Jesus. Só que muitas vezes, queridos, nessa caminhada, a gente pode tirar os olhos dele, e aí a gente começa a afundar, aí a gente começa a ficar infeliz, aí a gente começa a ficar desanimado, aí a gente começa a perder as forças. Só que a gente, erroneamente, de maneira equivocada e enganado, a gente começa a achar que são as circunstâncias, que são as pessoas, Amanda, ou é as circunstâncias que mudou, o tempo está difícil, os tempos estão difíceis, as pessoas estão difíceis, é uma época difícil, é tudo difícil, sempre vai ter coisas difíceis, mas Deus não mudou, independente das épocas e das circunstâncias difíceis, Ele é o mesmo, e não tem coisa difícil para Ele, não tem nada que Ele não possa fazer, e Ele continua curando, libertando, salvando, restaurando, fazendo milagres, Ele continua fazendo, independente das épocas e dos tempos. Então eu quero que você saia daqui, não saia mais enganado, não são as circunstâncias, não são as pessoas, mas muitas vezes podemos nos pecar entristecidos e desanimados, porque tiramos os olhos de Jesus, ou algumas pessoas ainda nem colocaram, estão com os olhos em pessoas, em outras circunstâncias, estão colocando as suas esperanças em outras pessoas ou coisas, mas não em Jesus. Então eu quero convidar você, querido, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, colocar os olhos neles e manter. Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro daquela passagem de Pedro, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, eles estavam no barco, e Pedro fala para Jesus: se és tu mesmo, Jesus, manda eu ir até o Senhor. Jesus falou: pode vir. Pedro foi ousado, e Pedro saiu do barco no meio da tempestade, e começou a andar sobre as águas. Ou seja, queridos, Pedro começou a experimentar na vida dele do sobrenatural, porque andar sobre as águas não é algo natural, e assim também nós experimentamos quando nós olhamos para Jesus, e nós damos ouvidos à sua palavra, que Ele deu para as nossas vidas, ainda que pareça loucura, nós começamos a andar, pastor Paulo, no sobrenatural de Deus, e muitas vezes, nessa caminhada, nós tiramos os olhos. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus, e começou a afundar, mas porque ele tirou os olhos de Jesus, e muitas vezes pode ser que nós deixamos de viver, olha aqui, queridos, e aqui eu estou encerrando, pode ser que nós deixamos de viver o sobrenatural, não é porque Deus não está mais conosco, não é porque Ele não quer operar mais, mas é porque nós tiramos os olhos dEle, tiramos os olhos de Jesus, e começamos a afundar, amém? Então volta os olhos para o Senhor, queridos, e mantenha os seus olhos nele, para que a gente, em nome de Jesus, vai entrar mais um ano aí, 2022, o desejo do meu coração, para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja, é para que seja um ano que nós venhamos experimentar, Tiago, do sobrenatural de Deus, seja um ano que nós venhamos andar sobre as águas, seja um ano que nós venhamos ver os milagres, as maravilhas acontecer, em todas as áreas, de todas as formas, mas para isso eu quero convidar você, igreja,
Tira os olhos da onde não é para você colocar, fixa os olhos em Jesus, coloque os olhos nele e fixa nele, que eu tenho certeza que nós vamos viver, independente do prognóstico, independente do que estão falando aí sobre o ano de 2022, se os nossos olhos estiverem nele, em Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós não vamos andar por vista, nós não vamos andar por sentimentos, nós vamos andar pela palavra de Deus, com os olhos fixos nele, e vamos andar sobre as águas. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, eu quero declarar isso sobre vocês, igreja, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua vida financeira, profissional, ministerial. Esse é um ano que nós vamos andar sobre as águas, em nome de Jesus. Deixa eu convidar você a ficar de pé. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a começar da minha vida, Pai, como eu preciso ficar constante com os olhos no Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor. E aqui também eu quero representar aquelas pessoas que precisam pedir perdão, de muitas vezes estarmos entristecidos, desanimados, às vezes até reclamando, desacreditados, mas porque tiramos os olhos do Senhor, deixamos de dar ouvidos à Tua palavra e às Tuas promessas, e começamos a andar conforme o curso do mundo, ou começamos a andar na força do nosso braço. Pai, nos perdoa por isso, e nos ajuda a voltarmos os nossos olhos para Ti, e a mantermos os nossos olhos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos, em mais este ano que está entrando, que o Senhor nos permite viver, experimentarmos e vivermos o sobrenatural do Senhor, Pai, e sermos instrumentos da graça do Senhor, alcançando outras vidas, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço a Ti. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Estende assim as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o doce consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja comigo e seja com você, todos os dias das nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém e amém.